sabendo usar a internet é o melhor instrumento para você se tomar conhecimento das coisas. Agora, ao mesmo tempo que isso é ótimo, ao mesmo tempo tem um problema, isso cria um problema. Porque se há uma gama infinita de informações, o problema é você descobrir quais dessas informações são confiáveis ou não. Não há um instrumento que diga, essa informação é confiável, essa informação não é confiável. Às vezes mesmo em alguns sites que aparentemente são corretos e tudo, só que tem informações erradas. Mesmo nas enciclopédias normais, de papel, há informações erradas. Então, esse é o grande drama de quem vai consultar a internet. A enciclopédia tem uma íntima relação com o início do Itaú Cultural. Há 27 anos, o banco, o Dr. Olavo, tomou a decisão de criar o Itaú Cultural. E a primeira pergunta que foi feita é qual será o grande produto desse Itaú Cultural, né? E há 27 anos nós estávamos sob a égide da inflação, nós estávamos sob a égide de uma economia completamente diferente da economia atual, onde o uso da tecnologia era fundamental para conseguir acompanhar a desvalorização quase que diária da nossa moeda. Então, o banco era conhecido como um banco tecnológico. E esse know-how, essa inteligência da tecnologia foi talvez a primeira resposta em relação ao primeiro produto que o Itaú Cultural iria fazer, que era a criação de um banco de dados sobre arte e cultura brasileira. Esse banco de dados ele foi criado de um jeito que ele precisava ser acessado em computadores específicos. Era mais do que um computador. Tinha o computador, tinha impressora, o computador tinha placas gráficas, coisa que na época também era novidade, né? Tinha placas para que se pudessem ver no monitor as imagens das obras. Era inovador, nenhuma outra instituição tinha isso. As pessoas daqui do Instituto foram para fora do país procurar informações, como é que você montava isso tecnologicamente, como é que você podia construir esse universo. E aí você acessava esse banco de dados internamente, no prédio da instituição ou em alguns outros lugares. Tinha um no MAN São Paulo, tinha outro no MAC, USP, em algumas outras cidades do Brasil. Mas o que aconteceu com o tempo, e isso é importante, toda a tecnologia de ponta, ela tem uma tendência a envelhecer muito rapidamente, a ficar obsoleta muito rapidamente, né? Então, por exemplo, as placas gráficas, que eram placas Targa, que foram compradas para aqueles computadores, para que se pudesse mostrar imagens de boa resolução naqueles computadores, elas num prazo de 4, 5 anos foram ultrapassadas por placas, né, dos PCs multimídia na época. Então, placas que tinham uma capacidade gráfica, eu não vou dizer tão boa quanto, ela não era tão boa quanto na época, mas as placas eram infinitamente mais baratas, né? Eram placas que uma pessoa podia comprar para uso em casa. Então, essas ilhas foram morrendo, literalmente. E, simultaneamente, estava sendo feito um trabalho de passar essas bases informatizadas para um modelo mais atual. E aí, em 2001, com o advento da internet, a gente pegou todo esse conteúdo e disponibilizou na internet com o nome de enciclopédia. À medida que nós fomos trabalhando com a enciclopédia, que era basicamente fotografia e artes visuais, incluindo pintura, gravura e escultura, e a fotografia incluída como artes visuais também, a gente começou a perceber que podia incluir outras áreas de expressão que se relacionavam com a atividade própria da instituição, né? Então, a gente tinha uma área de artes cênicas, a área de literatura. A gente falou assim, bom, já que a gente trabalha com esse conteúdo enquanto área dentro da instituição, por que não também englobar esse conteúdo dentro da enciclopédia? Então a gente começou a produzir material para isso também. E aí as outras áreas também foi no mesmo esquema, né? A gente começou a trabalhar com dança, inclui dança, começou a trabalhar com cinema, inclui cinema, tem arte e tecnologia, a gente inclui arte e tecnologia. E muitas vezes o mesmo artista, ele tem trabalhos na parte de artes visuais, tem trabalho de literatura, e começou a ficar um pouco óbvio que a gente não queria falar de áreas separadas, a gente quer dar a opção de que a pessoa procure por áreas separadas.
Mas a enciclopédia é uma coisa só. O artista que trabalha nessas várias áreas, ele é a mesma pessoa, né? Então, quem procura alguém que trabalha com artes visuais e literatura, não necessariamente quer ver só literatura ou só artes visuais, né? Isso faz com que também a nossa enciclopédia possa ser não só um grande espaço para colher informações, mas um grande espaço para cruzar informações sobre a arte e sobre os artistas. E por isso, inclusive, agora o salto, talvez nessa terceira onda, né? Se a primeira onda foi aquela base de dados, que era uma simples base de dados sobre artes plásticas, né? E para a enciclopédia, no segundo momento, né? Juntando outras expressões, né? Não sendo só artes plásticas, mas indo para teatro, arte e tecnologia, literatura, além das artes visuais. E agora essa terceira onda, apresentando todas as expressões, mas trazendo mais imagens, mais informações, vídeos e o fundamental, cruzando essas expressões para que a gente possa ter, de fato, um diálogo matricial, sem fronteiras, que é o que exige hoje em dia a arte e a cultura brasileira. Para que isso acontecesse, a gente focou em 3 pontos chaves dentro do projeto, que foi a facilidade de o usuário achar isso, a facilidade de estar em vários dispositivos. A gente não focou só no computador, mas a enciclopédia hoje ela está no tablet, ela está no celular. E a facilidade como a gente vai apresentar essa informação. Então a gente tem de cara as informações básicas sobre o artista, ou a instituição, ou a obra. A gente tem o texto, que é o grande produto, de fato, da nossa ferramenta. E aí a gente trouxe uma nova ferramenta que foi algo mais interativo para a cronologia, que já é um produto dentro da enciclopédia, que é conhecido, mas a gente criou uma nova cara, mais dinâmica, mais interativa, para que o usuário se divertisse também na ferramenta. Para a escolha desses verbetes, a gente tem um conselho que define qual é a relevância do nome que vai se tornar um verbete. E a partir daí, né, dessa escolha, é que a gente define o tamanho do texto e o conteúdo desse texto. Né? Não só o texto, mas como um verbete. O verbete ele é multimídia, ele é composto tanto do texto, quanto de imagens, quanto de vídeo, quanto de áudio, e isso tudo se relacionando, não é ilustrativo. A imagem não ilustra o texto, mas se relaciona com o texto. Um verbete, em primeiro lugar, assim, não exatamente em ordem de importância, mas acho que o verbete, o que define o verbete é a capacidade que ele tem de prover a informação que o leitor deseja encontrar, né? Mas sempre que possível, também fornecer uma informação que ele não esperava encontrar. Isso é um dado muito positivo quando isso acontece, porque acaba levando o leitor, que muitas vezes é um pesquisador, né? Diversos níveis, a outras informações que ele não esperava, que lhe interessam para a pesquisa. Agora, por outro lado, o que eu acho que define o verbete também é a unidade, né? A exemplo da enciclopédia, que é também uma unidade, mas eles têm que ser uma unidade de alguma maneira aberta, né? No sentido de ser um texto coeso, né, e coerente, que encerra ali uma série de informações que são buscadas, porque é isso, né? Quer dizer, a pessoa busca um verbete específico, mas é uma unidade que não pode ser fechada no sentido estrito do termo, porque o verbete tem que estar em relação o tempo inteiro a outros verbetes, né? Ele forma uma rede, uma cadeia de informações, né, que, em última instância, quem abraça é a enciclopédia. Eu acho curioso porque uma enciclopédia virtual é uma coisa tão nova que quando ela foi lançada, eu já era consultor da enciclopédia e saíram matérias na imprensa dizendo absurdo, falta o nome do fulano. Isso é uma estupidez imensa, né? Porque uma enciclopédia virtual ela está sempre em progresso, né? E evidentemente que para você oferecer uma informação segura, uma informação de confiança para quem está consultando, isso demanda um tempo, porque você tem que pesquisar, você tem que buscar a informação mais correta, você tem que dar uma informação que quem está consultando saiba
de onde proveio. E, portanto, é uma enciclopédia que está em constante mutação, né? Mesmo no sentido de construção de verbetes, ela começou de uma maneira e ela, ao longo do tempo, nós fomos descobrindo o que funcionava e o que não funcionava, quais eram as informações que realmente as pessoas estavam buscando e quais não eram as informações que elas estavam buscando. E, portanto, é um trabalho em progresso. O tipo de texto, a linguagem que a gente busca no texto é uma linguagem que seja direta, objetiva, clara, impessoal, né, e que a gente pensa num público muito amplo. Em média, dá umas 80, 90 pessoas por ano, trabalhando entre redatores, pesquisadores, consultores, tradutor, revisor, copydesk. Então tem por volta externos, né? Essas pessoas são externas, não são funcionários do Instituto. E tem uma outra coisa, né? Nós produzimos em média 350 verbetes por ano, dá quase um por dia, né? Então é um ritmo de trabalho bem acelerado, assim, que a gente tem que cumprir e manter toda essa qualidade da informação. Mas isso não se realiza, né? Não se materializa se a gente não tiver uma equipe consistente por trás, né? Tanto do ponto de vista do universo tecnológico que a gente tem a oferecer para que essa enciclopédia se realize cada vez mais a cada momento, tanto do ponto de vista da equipe que vai produzir os verbetes, né? Vai produzir o conteúdo. Claro que a gente tem um universo de consultores, pesquisadores girando em torno das enciclopédias, mas se você não tiver uma equipe que coordene isso, que tenha muito claro qual é o objetivo disso tudo, que oriente as pessoas que vão escrever, né? Que possa ter inclusive um vocabulário controlado, muito consistente para que isso tome corpo, né, a cada verbete e com coerência entre os verbetes, entre a escrita do material, a gente não tem uma enciclopédia, né? A gente não tem essa capacidade de resposta à sociedade. A gente vai ter lá um conjunto de informações muito soltas, né? E numa sociedade onde a informação cada vez mais é determinante, né, e cada vez mais vem de vários espaços, né, a legitimidade de quem faz essa informação, né, de quem constitui esse pensamento crítico sobre as artes e a cultura brasileira é tão importante quanto a informação em si que é dada.